Olá, você que nos assiste. Eu sou a Aline Weschenfelder e este é o Pentálogo 14 do CISECO. O tema central deste pentálogo é inteligência artificial, semiótica e comunicação. O objetivo desse encontro é promover um espaço de diálogo para refletir, analisar e entender o processo de conhecimento e a natureza das ciências dos signos e da comunicação com as problemáticas relacionadas à inteligência artificial. Esta mesa é sobre os impactos da inteligência artificial no jornalismo e na circulação de imagens. E estão aqui conosco os pesquisadores Rafael de Araújo Melo, Ana Paula da Rosa e Keliane Carvalho Alves. Vamos começar as nossas apresentações com o Rafael de Araújo Melo, que é doutorando do PPG em Estudos da Mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também é professor substituto do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. Rafael vai falar sobre os modos de presença do telejornalismo com vídeos ultra-realistas, áudios gerados por inteligência artificial. Rafael, seja bem-vindo ao CISECO, ao Pentálogo 14, e agora a palavra é tua. Vamos ouvir a tua apresentação. Obrigado, Aline. Saudar também a Ana, a Keliane, boa tarde, né, a todas as pessoas também que estão aqui acompanhando a gente. Dizer que é um prazer estar aqui, né, poder debater nessa mesa super qualificada a respeito de um tema tão urgente, premente, né, para a nossa sociedade, e que atravessa transversalmente, né, diretamente o campo da comunicação e do jornalismo, do qual a gente comunga, né, enquanto pesquisadores, enfim. Então, agradecer pelo convite, né, pelo aceite aí também para estar participando desse debate, trazer algum tipo de contribuição, algum nível de contribuição aqui a esta mesa. A pesquisa que eu venho desenvolvendo de algum modo, ela vai tentar identificar como a inteligência artificial ela tem sido utilizada, né, em que pese a tecnologia utilizada já aponta para uma compreensão de mecanicismo, né, de ferramenta, uma ideia muito instrumental da inteligência artificial, em que pese a gente saiba que ela não é meramente uma ferramenta. Mas como ela vem sendo utilizada no jornalismo, ou no telejornalismo, mais especificamente, e, posteriormente, como a própria inteligência artificial, ela bebe na fonte do telejornalismo, de algum modo, para a geração de elementos como a imagem, por exemplo, que a gente vai tentar demonstrar aqui. Então, eu preparei uma rápida apresentação aqui só para situar, porque para falar de imagens, né, a gente não vai ficar só na imaginação, né, a gente vai tentar apresentar aqui só alguns trechos, mas é coisa muito breve. Vou tentar apresentar aqui para vocês, tá? Colocar aqui a página. A gente que deva estar chegando, né? Deixa eu colocar aqui para apresentar, então, para que a gente possa verificar. O ponto de partida para essa dimensão, dessa análise, né, sutil que a gente faz sobre o campo da inteligência artificial no telejornalismo é a partir dos modos de presença, não é? Então, é um viés bem específico da análise que a gente vai fazer a respeito de como os vídeos, sobretudo ultra-realistas, e também os áudios gerados por inteligência artificial, eles vão, de algum modo, apresentar um novo modo de presença no telejornalismo. Vou tentar ser mais claro um pouco mais à frente, mas antes fazer uma breve análise muito rápida sobre a inteligência artificial como uma espécie de máquina mesmo, para além da ideia de ferramenta tão somente, né, ou da ideia de máquina-ferramenta, recuperando Marx, mas para a ideia para um conceito que vai aproximar a inteligência artificial da atividade laboral, né, da atividade trabalhística humana, só que com uma questão muito particular, que é o fato de que a inteligência artificial, ela de algum modo
ela não necessariamente, e por mais que ela use aprendizado de máquina, não é que ela aperfeiçoe meramente, como quando a gente fala em inteligência artificial generativa, por exemplo, a gente imagina que a inteligência artificial, ela consegue de fato gerar, né, ela consegue criar originalmente, e a gente sabe que não é isso, ela não gera, ela tudo que ela gera, de fato, tudo que ela produz, é resultado de elementos matemáticos muito organizados, mas que vão beber na fonte de uma pressuposição ou de elementos, objetos disponíveis no campo da internet, que são elementos e objetos frutos de quê? Do trabalho humano. Então, a nossa concepção é de que a inteligência artificial, de algum modo, ela atua como uma máquina, mas que ela promove um certo tipo de confiscação do trabalho humano, à medida em que reproduz, bebe na fonte desse trabalho humano, que produz objetos sensíveis, seja no campo da arte ou em outros campos, e reproduz esse trabalho humano. Né? Então, ela aprende a partir do trabalho humano. E os vídeos ultra-realistas que são produzidos pela IA, né, eu coloco aqui, apontam para objetos sensíveis resultantes do trabalho e da experiência humana, visto que a produção do agente maquínico é inspirada nas produções audiovisuais humanas e que decorre dos prompts de comando dos agentes humanos operadores da IA. Então, de algum modo, existe uma espécie de confiscação do trabalho humano, que é importante que a gente observe. Né? Não é meramente uma IA generativa abstrata, como alguns podem imaginar, mas tudo é fruto muito de cálculos matemáticos a partir daquilo que há disposto, que é fruto do trabalho humano disponível na internet. Enfim, de modo bem breve, o que a gente argumenta é, inclusive, o que a gente vai conseguir observar a partir dos vídeos ultra-realistas gerados com inteligência artificial, principalmente o Google View 3, utilizando o gênero telejornalístico. Então, se a gente parar para analisar, e eu tenho aqui alguns exemplos, a gente tem uma play de vídeos sendo desenvolvidos a partir de prompts que podem ser prompts completamente pueris, completamente superficiais, e que apontam para um modo de fazer desses vídeos, ou um modo de representação ou de apresentação, que está muito calcado no telejornalismo. Então, são vários vídeos que tem sempre lá o quê? Um repórter, por exemplo, perguntando, um repórter entrevistando. E aí, não necessariamente quer dizer que o prompt de comando de quem buscou gerar aquele vídeo utilizando a inteligência artificial tenha indicado que desejaria que existisse ali um repórter entrevistando alguém, que existisse um repórter fazendo um enunciado, um discurso telejornalístico. Né? Então, a IA, ela se apropria de alguma forma desse modo discursivo do telejornalismo, porque entende que existe uma validade nesse discurso telejornalístico. E a partir disso, utiliza essa estética telejornalística para produzir os vídeos a partir de prompts completamente aleatórios, inclusive, que não determinam, olha, eu quero que você faça um vídeo com um repórter dizendo isso, isso e isso. Mas aí a pessoa quer algum vídeo sobre qualquer questão e eles acabam por utilizar repórteres, né, e dentro da estética do telejornalismo. Então, para realizar estas operações, aí acessa, analisa, apreende, processa milhares de dados, informações que são resultados da atividade humana, que estão dispostas na internet, e entre elas estão dados do próprio telejornalismo. Né? E ao capturar e confiscar estes objetos, os agentes algorítmicos das máquinas reproduzem o próprio trabalho humano. Então, só para ter uma ideia aqui, eu fiz uma breve. Ah, não acredito. Não está carregando a imagem, né? Eu acho que não está chegando para vocês. Não, né? Deixa eu tentar atualizar aqui para ver se de repente ele consegue carregar. Eu acho que voltou para o início. Vamos lá, vou tentar passar aqui e ver se chega lá. Aqui para mim está aparecendo, acredito para vocês também, né? Chegou? Sim, sim, está aparecendo. Vou tentar, deixa eu ver se quando colocar apresentar, se ele carrega a imagem também.
Pronto, ótimo. Então, eu fiz uma captura de frames de alguns vídeos gerados por páginas que utilizam ferramentas como o Google View 3 para produzirem vídeos ultra realistas. E aí, vejam, observem que são vários os vídeos que recuperam a estética do telejornalismo para contar algo. Então, essas páginas, elas buscam, sobretudo, a criação de conteúdos que são anedotas, piadas, enfim, são conteúdos do entretenimento. Mas a estética é do telejornalismo, produzida a partir dos vídeos do Google View 3. Então, mesmo sem utilizar prompts de comando, a gente não tem como aferir quais foram os prompts, porque são vídeos aleatórios de páginas diferentes, né? Inclusive alguns deles têm a marca d'água, mas todos eles produzidos pelo Google View 3, mas a gente consegue, de algum modo, identificar, por exemplo, semelhanças e similaridades entre os vídeos, como, por exemplo, a presença de repórteres, quase sempre mulheres, né, entrevistando pessoas nas ruas, enfim, quase sempre nas ruas, pessoas de um extrato de social bem definido, bem determinado, enfim. Então a gente consegue entender o seguinte: olha, o algoritmo ou a inteligência artificial, ela identifica validade nesse discurso telejornalístico, identifica a estética telejornalística e transpõe isso para a produção dos seus vídeos ultra-realistas, né? E, ora, quando a gente fala em vídeo ultra-realista, e a gente entende o jornalismo como uma perseguição do real, da objetividade, enfim, que pese as inúmeras discussões que a gente vai ter sobre a subjetividade, a impossibilidade da verdade, da objetividade, mas a gente entende que existe um valor, né, de objetividade, enfim, de compromisso com a verdade, no telejornalismo, que aí a inteligência artificial, de algum modo, com os vídeos ultra-realistas, vai recuperar. E se você observar, há pelo menos 3 vídeos em que a repórter é basicamente a mesma, ou muito parecida. Se você observar o vídeo mais abaixo, ela está ali com uma vestimenta que não é exatamente a que está nas outras, é muito semelhante, assim como o rosto, o fenótipo, o corte do cabelo, a cor do cabelo, não é exatamente a mesma repórter, mas é bem parecida. Então, há uma reprodução, né, a partir daquilo que a inteligência artificial vai criar e, mais uma vez, como digo, bebendo na fonte do telejornalismo. Aí a gente identifica que há uma automatização da imagem nesse sentido, né? Ou seja, busca lá uma imagem que está canonizada no imaginário popular do telejornalismo, reproduz na inteligência artificial, inclusive sai aí o ápice da reprodutibilidade técnica, né, no caso da inteligência artificial. Vou passar aqui para a gente conseguir discutir as outras questões a tempo. Então, há uma automatização da imagem, né? O Lemanovich já chamava a atenção para isso em 2018, né? A IA tem automatizado de modo crescente o domínio da estética, né? O Harari traz a discussão de que a IA não é uma ferramenta, é um agente, né? Da qual, como Colley e Souza, quando falam que a grande discussão é como estes agentes algoritmos chegam aos resultados que apresentam, né? Para além do dilema ético, o debate sobre a autoria, resta a incógnita do processo de produção hibridizado pelo agente humano e o agente maquínico. Como é que eles chegam a esses resultados? Enfim, seguir aqui. Aí chega especificamente na nossa discussão, que é a respeito dos modos de presença que o Duarte apresenta em 2019, refina em 2023, a apresentação, sendo a apresentação como presença destituída de mediações, logo a apresentação, que configura a imediaticidade, ou seja, a fotografia, a imagem, a pintura poderiam caracterizar a apresentação, a representação, que está ligada à textualidade, né, que precisa desse suporte material do texto, que configura uma mediação discursiva como forma de traduzir e fazer interpretar a presença estética de determinado objeto. Veja que o modo de essa discussão sobre modos de presença está muito para o campo da arte, né, a estética, mas a gente está trazendo aqui para a imagem telejornalística.
A representação, que é muito caracterizada pela sonoridade da música, por exemplo, né? Que ela irrepresenta, ou seja, ela não representa ou apresenta nada, mas irrepresenta, e por isso tem uma capacidade de interiorização, né, da arte em relação a questões espaço-temporais, e o que ele chama de perrepresentação, que seria a soma de todos esses recursos por meio da sobreposição de elementos imagéticos, textuais, sonoros, né, configurado pela polimedialidade. O que é que a gente defende aqui a partir da nossa percepção dos vídeos ultra-realistas? A gente propõe um novo modo de presença que seria o modo da ultra-representação, ou seja, todos estes elementos polimediais criados por inteligência artificial com os vídeos ultra-realistas, logo ultra-representados. Por quê? Não há como a gente dizer que se trata de um modo de presença que é a apresentação, porque não é fotografia, não é imagem, não é pintura, enfim, não é perrepresentação, porque não é um vídeo, não é uma peça audiovisual criada a partir da captação de imagens reais, ou mesmo uma animação, ilustração criada a partir da imaginação de um artista. Nós estamos falando de vídeos que tratam de uma ultra-representação, que está para além da apresentação, da representação e da perrepresentação, seria, portanto, essa ideia de ultra-representação. Logo, vídeos ultra-realistas apontam para uma ultra-representação, algo que não existe, que existe até no campo heterotópico, né? Que não existem somente numa realidade muito intersubjetiva. Passar aqui para já caminhar para uma finalização do pensamento, para a gente conseguir sintetizar ao máximo. Então, alguns objetos ultra-representados. Agora, a gente falou da inteligência artificial utilizando o telejornalismo para a criação da sua ultra-representação ou da sua construção estética, né? E agora a gente vê o telejornalismo passando a utilizar esses objetos, esses vídeos criados a partir dos vídeos, esses conteúdos, objetos criados a partir dos vídeos ultra-realistas. Então, o Fantástico, por exemplo, está usando inúmeras imagens geradas por inteligência artificial. E não somente para, digamos, ilustrar uma passagem muito breve, mas para reconstituir discursos dos quais o jornalista não dispõe nem de imagens, portanto, não dispõe de apresentação, ele dispõe sim de texto, representação, mas ele não dispõe de imagem. E aí o que é que tem sido feito? Reconstruir as imagens para cobrir aquele trecho de off, né, da reportagem, para o qual não existiria imagem, que em outra era a gente faria com um stand-up, com uma sonora, com algum outro tipo de elemento, né, para conseguir superar a falta de imagem para aquele conteúdo. Então, basicamente é isso que o Fantástico tem feito. Alguns veículos, como, por exemplo, a própria rede Cabo Branco, aqui na Paraíba, tem pago versões pagas do Google View 3, do ChatGPT, para os jornalistas, enfim. Passando aqui rapidamente para mostrar mais alguns exemplos desses objetos ultra-representados, aqui são, todos esses são frames de matérias do Fantástico das últimas 2 semanas para cá, 2, 3 semanas para cá. Aí, ó, esse aqui é uma matéria que foi ao ar no programa do Luciano Huck. Né? Então você vê que é uma espécie de reportagem que está falando sobre o MEI, sobre o microempreendedor individual, e ela é ilustrada com imagens geradas a partir do ChatGPT. Então, são imagens completamente caricatas, características da linguagem imagética que tem sido criada por essa inteligência artificial, que é o ChatGPT, e que talvez sem a inteligência artificial nós não teríamos imagens com essa estética nas artes dos jornais da Rede Globo. Né? E aqui a gente consegue ver. Então, é um novo modo de presença. É uma nova linguagem. Linguagem seria muito, mas é uma nova proposta dentro da linguagem imagética que a gente consegue identificar nos programas
de televisão. Aqui, a gente tem um outro exemplo, mas só para ser rápido, isso é uma reportagem especial da TV Cabo Branco. E aí, o que é que foi feito? Eles animaram as fotos antigas, eles só tinham fotos para contar as histórias antigas, e a gente que faz televisão, a gente sabe como isso é ruim, as fotografias são estáticas e a TV depende da imagem, então, para recontar essa história com poucas fotos, eles animaram as fotos com inteligência artificial. Então, essas fotos, elas apresentaram movimentos, enfim, a partir do uso da inteligência artificial. É novamente um novo modo de presença. Não tem como a gente caracterizar que não seja um novo modo de presença. Né? Aqui tem um link, mas eu não vou abrir, porque senão a gente vai perder um certo tempo. Então, gente, a Paternoster, Vereidis Paternoster, ela fala que, quando toca a respeito da linguagem telejornalística, né, ela diz que quando o telespectador liga a televisão para assistir a um telejornal, ele quer se informar, saber as notícias e sabe que será por meio da imagem, né, ou seja, da apresentação. Muitas vezes, quando existe uma imagem forte de um acontecimento, ela leva vantagem sobre a palavra. O que é que a gente tem agora? A gente tem a possibilidade, inclusive, com a inteligência artificial, que os telejornais já se valem disso, da possibilidade de expandir esse leque de imagens, né? Então, de fato, de atingir essa ultra representação na imagem. Os problemas disso são muitos, como a gente viu. Pasteurização da imagem, a gente vai identificar em certos momentos um racismo algorítmico, né, a partir das imagens que são geradas. A gente viu ali que as imagens geradas com as pessoas que são entrevistadas pelos repórteres que são criados ali pela IA são pessoas de uma certa tonalidade de cor, de um certo extrato social que é desenhado a partir do que a inteligência artificial capta de informações dispostas na internet. Enfim, há uma série de dilemas que precisam ser complexificados. Então, uma síntese breve, a gente entende a IA como um agente, como uma máquina, né, que catalisa o trabalho humano, catalisa a partir da confiscação também desse trabalho humano, automatização da imagem, o telejornalismo sendo utilizado como linguagem da própria IA, uma alteração do objeto da imagem no telejornalismo a partir da IA e o que a gente chama de ultra-representação. Basicamente, é esta a nossa explanação a respeito desses objetos que a gente trouxe aqui para o nosso debate. Obrigado, gente. Tentei ser o mais breve possível aqui. Está ótimo. Muito obrigada, Rafael, por compartilhar com a gente a tua pesquisa, que são questões que a gente sabe que estão presentes no cotidiano do trabalho jornalístico, né? Mas quando a gente vê assim, questionada, problematizada, levanta mais questões ainda. E depois a gente conversa um pouquinho mais durante o nosso debate aqui. Então, agora eu vou chamar a Ana Paula da Rosa, que é doutora pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, professora e pesquisadora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também é nossa colega no Conselho Consultivo do CISECO, né? A partir deste ano faz parte da equipe do CISECO. A Ana vai falar sobre da inteligência artificial à circulação de imagens, o desafio de ver de olhos abertos. Ana, eu vou pedir para o Rafael tirar a apresentação, né? Eu acho que ainda está compartilhando, e a Ana começa a apresentação dela, então. Bom, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, ao convite do CISE, com a Aline, de estar aqui com o Rafael e com a Keliane, num debate que é tão caro para todos nós, né, sobre as questões da inteligência artificial, e eu acho que como pesquisadores a gente está também imerso, né, nessa questão e ao mesmo tempo tentando enfrentá-la de uma perspectiva crítica. Então, acho que é extremamente importante essa oportunidade que temos aqui. E assim como o Rafael, eu também fiz uma breve apresentação e acho que realmente muitas coisas podem nos ajudar aqui. Opa!
Então, agora sim, né, vamos para a apresentação em si, né, o texto que eu fiz para esse nosso momento aqui de troca dialoga muito com a apresentação do Rafael, e imagino com a da Keliane também. A minha provocação inicial, com o título que a Aline trouxe, né, da inteligência artificial à circulação de imagens, o desafio de ver de olhos abertos, talvez porque a própria provocação que o Rafael trouxe antes dessa ultra-realidade é algo que nos provoca, né, a pensar o que de fato nós estamos vendo, né. Então, tomo aqui como ponto de partida pensar a inteligência artificial como parte do processo de mediatização. Bom, então, pensar a mediatização e a inteligência artificial parece um ponto bem importante, né, de que as duas coisas, elas têm sido tratadas teoricamente sob perspectivas diferentes. De um lado, a abordagem da inteligência artificial, e de outro lado, a abordagem da mediatização. E aqui a minha proposição, ela tem sido de aproximar essas duas coisas, mas não de um modo articulado, entendendo a própria inteligência artificial como parte desse processo da mediatização, a partir daquilo que o Veron já fala, né, há tantos estudos dele, sobre a mediatização como uma processualidade que vai se estabelecendo em saltos ao longo do tempo. Então, aqui a gente poderia pensar num estágio intensificado da mediatização, em que a inteligência artificial, ela emerge nesse cenário, nesse contexto de transformação social. A gente tem, por um lado, alguns estudos também sobre a comunicação humano-máquina, que eles têm se voltado para investigar essa capacidade das máquinas de agir de um modo autônomo, e alguns pesquisadores, como o Andreas Repp, lá da Universidade de Bremen, eles têm trabalhado com a noção de automoção em comunicação, que é uma abordagem interessante para pensarmos. E tanto o Repp quanto o Bolin, eles têm tentado também fazer essa articulação da mediatização com a inteligência artificial. Mas para os dois, são dois conceitos distintos que podem ser pensados de modo articulado, pensando principalmente na ideia de que a HCM, ou a comunicação humano-máquina, ela rompe com essas questões ontológicas, onde o homem é a base do processo comunicativo, e que seria aí uma relação lá de buscar coisas da teoria da mídia, com Marshall McLuhan, com Harold Innis, e outros autores que a gente já ouviu em outro momento, né? Porém, aqui na minha colocação aqui para vocês é de que eu entendo que a inteligência artificial é parte desse processo, porque como argumenta o Veron, a mediatização é esse processo socioantropológico e que acompanha os estágios de desenvolvimento, a escrita, a flecha, a exteriorização mental, e a inteligência artificial é mais um desses processos. Então, a gente está olhando para um sistema muito complexo, mas que está calcado, alicerçado também num fenômeno mediático. Então, integra o processo de mediatização. E, nesse sentido, parece fazer mais ainda relação com um ponto que o professor José Luiz Braga e o próprio Fausto sempre falaram, de que era a ideia de mediatização em processo. Para nós, isso muitas vezes era questionado. Como assim a mediatização em processo, se nós já estamos vivendo uma sociedade muito mediatizada, com muitos contornos dessa processualidade? Porém, quando a gente pensa o em processo, significa que algo não está definido e estanque. A inteligência artificial é um movimento dentro desse macro processo da mediatização, que certamente terá muitos outros daqui para frente. Então, é um grande conceito, né, um macro conceito, que pode estender o seu lastro para a gente olhar para a questão da inteligência artificial. E como aqui o nosso foco dessa mesa é olhar para a questão das imagens, então eu penso muito nessa dimensão das imagens produzidas a partir de inteligência artificial, que geram novos regimes de imagens. Esses regimes, eles já não se localizam em torno dos referentes reais e da ação humana de elaboração. O que eu quero dizer com isso? A fotografia, a produção televisiva, audiovisual, o cinema, a gente sempre partiu de uma base de que havia um referente aparentemente real. Ainda que todo o debate da fotografia, da história da arte, passa por essa questão de que real é esse que construímos,
ainda assim, nós tínhamos uma certa demanda de ter um referente, né? Um corpo, uma cena, um ambiente para fazer aquele registro, aquela produção, uma ida a campo no telejornalismo. E aqui nós estamos diante de imagens que são produzidas para além de referentes, sem essa necessidade. Nós já discutíamos uma crise da referencialidade, mas essa crise agora se potencializa infinitamente, né, pensando na questão das imagens técnicas vinculadas à IA. E também essa questão da ação humana. Por mais que a ação humana esteja posta, principalmente na necessidade da gente operar a máquina, como bem o Rafael também trouxe antes, essa máquina ela precisa do input humano, né, para que possa gerar as imagens conforme os prompts que a gente deseja. Mas ainda que precise disso, a gente pode pensar que essas imagens são autonomizadas e elas passam a ser produzidas sem a presença do humano no sentido da montagem, da colagem, da sobreposição, de um processo que não está sob o nosso controle, né? Ao mesmo tempo, é interessante a gente pensar que essas imagens, elas são fruto de um fazer técnico, então, desse agente técnico, né, e que leva aquilo que o Willem Flusser, lá nos anos 2000, nessa obra dos anos 2000, mas ele falou sobre isso nos anos 80, já alertava sobre as imagens técnicas, cujo objetivo seria nos livrar de pensar conceitualmente. Então, essa ideia das imagens cada vez mais superfícies. Então, se de algum tempo elas eram, a gente gravitava, né, em diálogo com as imagens, hoje as imagens são elas próprias, o objeto, o acontecimento sobre o qual nós nos reportamos, e também são os produtos que estão aí circulando, né, e gerando os nossos sentimentos, né. Aqui uma imagem interessante para a gente pensar, foi uma imagem feita pelo Elliot Rings, usando o Midjourney, para provocar artisticamente como seria a prisão do Donald Trump, né? Que, por mais desejosa que possa ser, essa imagem ela não tem um referente real, não há uma cena que possa ser a base, né? Um momento, um instante, e é possível perceber esteticamente marcas dessa feitura, né? A gente tem os borrados, um movimento muito orquestrado, e além disso, a tessitura, a textura da imagem, ela fica entre a imagem fotográfica e uma imagem artística. É possível você perceber quase que os pixels como as pinceladas, né? Então, aqui a gente tem uma questão de um regime da imagem, que é uma imagem feita e posta a circular em espaços, inclusive jornalísticos, sem a presença desse referente. E essa aqui, que é ótima, né, do Papa Francisco em diferentes situações, usando uma roupa do estilo da moda, algo nesse sentido. Essa imagem foi criada por um artista plástico, né, de artista digital, que é o Pablo Xavier, e ele, quando ele propõe criar essas imagens, ele propõe desenvolver, vinculadas a uma estética da moda, desse universo, com acoplamento do universo religioso, mas para circular com um tom artístico, em espaços de debate artístico, né, sobre a organização dessas imagens. O problema é que no momento em que essas imagens são feitas, elas ganham os fluxos da circulação e passam a ser reapropriadas, inseridas em outros espaços, ganham circuitos próprios e passam, inclusive, a já não saber mais quem é o artista por trás dessa obra, mas sim o próprio Papa Francisco, na época, teve que se explicar por ele estar usando elementos da moda, né, um ícone fashion. Então, vejam que o próprio criador dessa imagem, o Pablo, ele diz que ele fez a imagem por diversão e que ele não tinha nenhuma expectativa sobre isso. Ele fez a imagem e publicou, né, num site que permite essas postagens, e a partir disso, 20 mil compartilhamentos só de uma madrugada, só de uma noite. E ele acabou sendo banido do Reddit, exatamente por ter feito uma imagem que, por um lado, joga com o universo religioso, mas por ter sido acusado de ter feito uma imagem falsa. Mas pensem que era um espaço, um fórum de debate para essas imagens criadas artificialmente. Então, nós estamos falando do criador e da criatura e do que essas imagens significam. Aqui, também envolvendo o Papa Francisco, recentemente esse vídeo, né, a partir da morte do Papa Francisco, esse vídeo circulou, aqui são vários frames,
também produzido por um artista, em que ele faz o que seria, né, ele realiza imageticamente a partir da IA aquilo que nós não podemos conceber nem mentalmente, eu diria, que é o encontro do Papa Francisco com Jesus Cristo. Aqui a gente tem o encontro dos dois, a água virando vinho, e também Maria, né, nesse momento. Vejam que tem uma tonalidade dessas imagens, que você percebe as marcas da construção da inteligência artificial, mas ao mesmo tempo, as repercussões na rede sobre essas imagens, desculpa, gente, foram muito positivas, no sentido, finalmente, Papa Francisco encontrou Jesus. Por mais que se saiba da irrealidade ou do ultra-realismo dessas imagens, ainda assim elas passam a ser levadas à frente e agenciar sentidos outros. Então, aí a gente chega no que, para mim, é o ponto central, que é essa dimensão política das imagens, que desde sempre tiveram, mas aqui olhando a partir da ideia que a Gisele Bengman fala sobre esse borrado, né, essa diluição das fronteiras entre o real e a ficção, principalmente a partir aí desse tensionamento entre a legitimidade e a ética na manipulação das imagens. A própria autora, ela vai muito mais fundo ao dizer que a gente não está mais vivendo um momento do homem sem a câmera, em que a gente está trabalhando agora com a manipulação por programas e softwares, mas sim de imagens feitas sem o humano. E que essa virada da técnica vai trazer como uma problemática para nós uma ordem visual que é essa focada numa história do olhar que é produzida por algoritmos opacos, que a gente não sabe exatamente como processam, com que base processam, com que valores processam, a partir de que articulações constroem. Então, nesse sentido, a gente está olhando para a preocupação não com a máquina ou com a ferramenta, não para os recursos computacionais em si, mas para esses sentidos que são produzidos a partir do seu uso. E assim como o Rafael já colocou, o uso, ele também tem que ser discutido, porque não é somente o uso, é principalmente a apropriação que fazemos disso, né? Que podem gerar a questão das classificações, das padronizações, das opressões. Se fala, inclusive, numa eugenia do olhar, em que a gente vai ter cada vez mais imagens padronizadas, similares, com traços, em que as próprias camadas históricas e de diferenças vão sendo minimizadas ou opacadas por esses processos que são ideológicos e políticos. E aí, por mais que a gente diga que o olhar é cultural, que a visão é biológica, mas o olhar é cultural, as máquinas, muitas vezes, nesse sentido da inteligência artificial, nos fazem ver mais. Nesse aspecto, aqui eu articulo um pouco essa discussão com a questão da circulação, porque não é somente o sentido da produção da imagem por inteligência artificial, é os desdobramentos que essa imagem tem a partir do momento em que ela se expande, que ela se espalha por circuitos que não são necessariamente o do universo artístico ou limitado a esses programas, mas vai parar no jornalismo, vai parar nos espaços de debate social. Então, a circulação aqui, a gente está pensando ela não como a propagação, lá como Jenkins vê a ideia do espalhamento, nem também como a simples questão de uma distribuição de materiais e de conteúdos, mas como locus onde o sentido social vai sendo tecido e onde essas relações de atribuição de valor moral, social, dos imaginários vão sendo construídos. Então, a circulação ela vai dizer respeito muito a essas operações de produção e de reconhecimento que vão mobilizando as nossas gramáticas de produção e de reconhecimento também, né? Então, as fotografias que são feitas por IA, elas carregam essas duas dimensões. Por um lado, elas demandam operações de produção, um sujeito, uma instituição, a Globo, eu, Ana Paula, alguém que resolveu produzir essas imagens a partir do uso de prompt e de programas que produzem imagens por IA, e, ao mesmo tempo, essas imagens são coproduzidas pelos atores sociais quando elas entram em fluxos a partir das condições de reconhecimento. Uma imagem clássica para falar sobre isso, principalmente para quem teve a experiência muito complexa de vivenciar as enchentes de 2024 aqui no Rio Grande do Sul,
foram um conjunto de imagens produzidas por inteligência artificial que começaram a aparecer no auge da tragédia, quando a gente já tinha um volume de imagens aparentemente produzidas com referentes muito intenso. E essas imagens, como é o caso dessa do avião da Havan, ela parece ser muito mais impactante e forte do que as imagens que nós vimos com os nossos próprios olhos. E é interessante perceber que ela demanda um tempo de leitura que socialmente hoje nós sabemos que não temos. Imagens disponibilizadas no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, de um modo tão rápido que elas acabam impactando muitas vezes mais do que essas imagens que têm uma referência. Tomemos, por exemplo, aqui a questão de que a gente tem as pessoas caminhando em determinados pontos dentro dessa água, mas ao mesmo tempo você tem uma onda feita, né, pelo próprio avião, o helicóptero, né, você tem um borrado ali nesses elementos que estão marcados em vermelho, que sinalizam que essa imagem, ela dá pistas da sua elaboração. Outra imagem muito forte, até peço desculpas por mostrar, mas ela é uma imagem que traz corpos, um mar de corpos, com a ideia de que fossem canoas, que inclusive é a cidade onde a Aline mora, e essas imagens, a gente percebe que elas têm uma estética muito difusa, né, complexa, de identificar os detalhes, as nuances, tem cores que se destacam mais em determinados aspectos, e que, como também o Rafael já colocou antes, são imagens feitas a partir de imagens já disponibilizadas nos bancos de imagem da própria inteligência artificial, ou seja, a partir do compilamento de imagens e de outras referências que já estão em circulação, elas compõem essa cena. E vejam que essas imagens, elas não vêm soltas, elas vêm com legendas, elas são postadas, no caso da Havan, salientando a questão, né, do grande orgulho do empresário Luciano Lang, né, que é o dono da Havan, numa perspectiva bem política, e do outro lado também, vejam, o governo federal estão mentindo sobre as mortes, coloca a ideia da legitimidade, eu recebi essa foto de uma amiga que mora no local, e lá no final coloca que horas são. É um tipo de texto que você vai fazer uma postagem no Instagram, no Facebook, não vai colocar hoje é dia tal, 16 e 16. Mas, ao mesmo tempo, essas marcas, elas vão ganhando proporções e se desdobrando em fluxos, que essas imagens, elas passam, inclusive, a ser entendidas como imagens verdadeiras. Então, o que isso nos faz pensar? As duas imagens que a gente viu aqui, elas não possuem esse referente tido do fotográfico, mas são elaborações estéticas, cujas marcas da sua feitura, da sua elaboração estão visíveis. E quando a gente pensa no auge da crise climática que tivemos aqui, elas tiveram mais apelo no sentido de tocar as pessoas, de mobilizar pessoas, do que as imagens tidas como reais, como aquelas que a gente fazia com o pé dentro da água. Então, me parece que nessa profusão de imagens feitas por jornalistas, feitas por amadores, essas imagens artificiais, que elas são, a gente percebe que elas não podem ser reais, ainda assim elas parecem ter mais força. E aí, para a gente, não se trata da gente olhar para essa dimensão das plataformas e dos programas, mas dos sentidos que a gente passa a agenciar a partir desse fluxo, de um modo de um fazer dos sujeitos. Então, a gente começa a pensar aí nesse olhar que faz a gente ver mais. O Jonathan Crary e o Rancière, eles falam dessa dimensão política das imagens, que toda imagem, ela sempre carrega um posicionamento de resistência, uma dimensão política. Mas aqui a gente tem política em várias camadas, tanto nesse sentido do que essas imagens fazem a gente sentir em relação à tragédia e aos conflitos, mas de outro lado uma dimensão política que pode ser partidária, uma dimensão política de manipulação, de apresentação de um único ponto de vista, uma vertente mais ideológica, né? Então, para mim, aí temos um ponto muito essencial dos estudos da mediatização para compreender a IA, que não é a limitação da máquina pela máquina ou dos códigos ali utilizados, mas são das práticas sociais que são alicerçadas nessa cultura da mídia e que a própria máquina vai ser ensinada a olhar também a partir dessa cultura.
Essa imagem que está aí do lado foi uma imagem que eu produzi, com uma câmera de celular, inclusive, mas vejam o quanto os tons, o quanto os elementos estéticos, essa realidade tão irreal para quem convive com essa situação, difícil da gente crer nos próprios olhos, ela tem muito menos força do que aquela imagem que a gente viu anteriormente. Então, pensar nesse olhar da máquina que parece nos fazer ver mais, né? Essa outra imagem aqui do meio também foi produzida por inteligência artificial, a gente logo vê pela coloração, mas a gente está olhando aqui para esse, não o domínio somente do jogo do aparelho com o qual a gente joga, aqui a máquina que produz essas imagens, mas os valores e imaginários sociais que permitem que essa máquina não só ofereça essa superfície, mas um modo de olhar. Então, nesse modo de olhar, a gente pode identificar essa outra imagem aqui, bastante emblemática, que é muito anterior, é uma imagem de 2005, do furacão Helene, e essa imagem ela foi para jornais, para sites de políticos vinculados a governo americano e a outras instituições, tentando demonstrar o horror da tragédia, mas é uma imagem criada por inteligência artificial, nem essa menina e nem esse cachorro estiveram lá, mas de alguma maneira é como se essa imagem nos colocasse lá, nos tocasse mais, porque ela recorre a todas as fórmulas, a fórmula da criança, do animal, a toda a construção imagética que historicamente foi didatizada como sendo uma Photoshop ou uma foto mobilizadora. Então, diante de tudo isso, o desafio aqui do ver de olhos abertos está numa relação com aquilo que o Ítalo Calvino fala sobre a perda da nossa capacidade de ver de olhos fechados, portanto, de imaginar. Nesse trabalho, eu fiquei pensando muito a partir desse conjunto de imagens, que já não se trata mais somente da gente perder ou de um tensionamento da nossa capacidade imaginativa, mas da própria exteriorização de imagens que nós nem sequer temos condições de imaginar, porque elas são feitas a partir de um processo imaginativo da máquina. E esse processo imaginativo é composto por coletar, por articular dados que já estão em circulação. Então, passa a nos problematizar a nossa perda da capacidade de ver de olhos abertos. Por mais que eu esteja vendo a enchente da janela da minha casa, ver essas imagens parece ser mais forte e mais tocante do que aquilo que eu mesma consigo enxergar. Então, nesse sentido, me parece fundamental hoje a gente olhar a inteligência artificial como mais uma etapa do processo de mediatização, mas como seus efeitos ainda não são mensuráveis. É preciso a gente se debruçar muito fortemente para entender essas várias nuances, inclusive porque nós já estamos imersos. Não se trata da gente dizer somos contra, em 2035 estaremos dominados por tecnologias, mas se trata de pensar o que fazemos com essas tecnologias agora. A produção de sentido, por mais que a máquina nos dê elementos, ela é feita pelo homem, somos nós, né? Estamos nesse diálogo entre agentes, e acho fundamental que a gente possa pensar de modo mais enfático aí nessa dimensão das imagens. Agradeço muito o espaço e a oportunidade e peço desculpas por ter me estendido. Obrigada, Ana. A tua apresentação é bastante importante, que a gente pensa na questão da imagem criada por inteligência artificial, quando ela vai além da sua própria criação, né? Quando ela é colocada em circulação, que a ela são atribuídos novos sentidos, novos problemas, e onde fica a responsabilidade sobre a criação dessas imagens, né? Foi um pouquinho além daquilo que o Rafael trouxe, mas é a questão de coletivos fazendo uso dessas imagens, né? Se apropriando de diferentes formas. Eu vou passar a palavra agora para Keliane Carvalho Alves. Ela é doutora em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, é vice-coordenadora do programa de pós-graduação em jornalismo e professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba. A Keliane vai nos apresentar sobre o jornalismo audiovisual e geração de imagens por inteligência artificial, implicações na confiabilidade noticiosa. Bem-vinda, Keliane, e a palavra fica contigo agora. Primeiramente, obrigada. Queria agradecer o convite
da CISECO, né? E também essa oportunidade de estar aqui ouvindo o Rafael, a Ana, e estar debatendo com você também, Aline, né? E pensar algo que já me vem inquietando há um bom tempo, né, com essa questão, e eu vim trazer aqui para vocês um pouquinho dos levantamentos, das pesquisas que eu tenho feito, né, não são conclusões, mas são mais algumas inquietações e olhar um pouquinho os mercados, e depois pensar como isso pode impactar na questão da confiabilidade e, por sua vez, da credibilidade noticiosa. Como já foi dito, né, a nossa temática, o nosso tema, né, para a gente debater aqui é sobre o jornalismo audiovisual, ou seja, jornalismo para telas, né, que dentre eles tem o gênero telejornal, né, mas ampliando um pouquinho também esse conceito, né, esse jornalismo audiovisual e essa geração de imagens por IA, que implicações, né, na confiabilidade ela pode trazer, né, noticiosa. Então, a gente... acho que eu tenho que ocultar isso aqui, né? Tá. Então, pensando um pouquinho nesse ecossistema midiático digital e em rede, onde a gente tem um tráfego, né, de geração de conteúdos, né, desses diversos agentes sociais, onde a produção e até a indústria audiovisual, como já foi bem dito, até trouxeram outros exemplos, outros colegas que falaram anteriormente, né, desses novos contornos, dessas novas lógicas de produção, distribuição e também de consumo desses conteúdos, eles vão impactar justamente no audiovisual, na indústria audiovisual, mas também no jornalismo audiovisual, né? E aí a gente pensa que o que é que a IA traz na questão da produção audiovisual? Ideação, roteirização, produção, ela está na edição, na finalização, na distribuição, e ela traz justamente vários pontos, né, várias possibilidades, como tradução de texto automática, escrita automática, criação de imagens através de prompt em textos, né, e aí na edição também ela está entrando, né, através da decupagem, de corte, de colorização, ela está também na criação de áudios e vídeos, né, na sintetização e na clonagem de voz, e também nessa detecção de objetos em imagens, né? E aqui, olhando um pouquinho do contexto, trago aqui algumas pesquisas, essa primeira, que é a IA generativa no jornalismo, a evolução da redação e ética, em um generativo ecossistema de informação, que foi da Associated Press, lançado no ano passado, em janeiro de 2024, e ela perguntou como essa indústria lida, a indústria jornalística, né, com a promessa e os desafios dessa IA, né, no final de 2023, né, e aí essa pesquisa contou com 292 profissionais de indústria de mídia de notícia da América do Norte, Europa, Ásia, África, Oceania e América do Sul, onde 81,4% dos entrevistados tinham conhecimento dessa IA generativa, e 73,8% ou eles ou suas organizações já haviam usado a IA generativa de alguma maneira dentro da redação, né? E uma coisa que eu queria deixar claro, que a IA generativa, ela foi feita para gerar, e não para ser precisa, né? A precisão do jornalismo, e a gente vai debater. Então, assim, o que a gente vai trazer também aqui a partir dessa pesquisa, do resultado dessa pesquisa, é alguns pontos que já estão dentro das próprias redações, em aplicações na rotina jornalística, né? Onde a gente tem em texto 69,6%, muito em manchetes, noticiosa, postagem, mídias sociais, essa questão da personalização, a IA, ela vem, né, outros reports que a gente vai trazer aqui também, eles estão trazendo isso, né, e ela é feita também para essa, não só como aí, pegando o que a Ana estava falando, também dessa circulação, né, não só da produção, mas também dessa circulação, essa distribuição e essa personalização desse conteúdo. E na produção multimídia, onde a gente tem aqui, que é o que nos interessa muito também, pensando no jornalismo audiovisual, a gente já tem 20,4% dessa aplicação, isso foi nesse report aqui da Associated Press, que foi lançado no ano passado, a gente tem outros aqui, que a gente vai trazer desse ano.
E as ilustrações, vídeos, áudio, também para edição. A edição de imagem há muito tempo tem alguns filtros, algumas coisas que a IA, né, já tinha, né? E aí, com a IA generativa, cada vez mais, esses programas de edição, eles estão melhorando, vamos dizer assim, a sua potência no sentido dessa criação dessa imagem sintética. Então, a coleta de informação, essa criação de sentido, essa descoberta de notícias, essa pesquisa, a ideação, brainstorming, nessa curadoria. Então, outra coisa também que eles estão usando é quando as próprias redações, elas criam os seus próprios chatbots, onde eles estão voltados muito para esse consumo e para essa assistência dessa criação de metadados, e aí só 2,8, mas há uma tendência de cada vez mais aumentar, e também a própria codificação, que é justamente essa revisão do código, que às vezes a própria redação, hoje em dia nas redações a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, e a própria redação, ela cria, né, ela está criando alguns produtos também a partir do seu, de todo o seu conteúdo jornalístico, para também oferecer serviços à sua audiência, né, a partir de um bot, né, a partir também de um produto que utiliza a IA. Né? E aí, assim, ainda também o que é que ele vai trazer aqui, as principais considerações é que sempre é visto como uma melhoria e tornar os fluxos de trabalhos existentes mais eficientes, né, e também muito essa questão com menos atenção à exploração e inovação de novas experiências, porque ainda há uma questão, um uso muito cauteloso, e é importante que haja mesmo. Dizem que há também essa possibilidade desses novos trabalhos, né, de criação, né, principalmente, né, de prompts mais eficazes, de funções de jornalistas dentro da própria redação, que vai ser o design de prompts, né, que era dessas funções que pode ser que crie, né, com essa questão dessa eficácia desse prompt, dessa saída, e também de projetar novas interfaces, né, para dar suporte ao próprio trabalho jornalístico, SIAG, muito também aqui pensando a partir também de uma revisão, a supervisão humana em todas as pesquisas, ela diz que é essencial, é necessária, como eu já disse, a IAG, ela não foi feita para ser precisa, e sim para gerar, né, para criar e para responder alguma demanda, e também essa geração e verificação, né, mais eficiente de resultados, né, de notícias, né, e aqui a gente traz uma outra pesquisa, agora lançada em abril deste ano, em 2025, liderando redações na era da IA generativa, né, que é da União Europeia, de broadcast, né, de televisões, onde a gente tem uma pesquisa que eles fizeram com 20 líderes de mídia, e também eles trouxeram também especialistas, acadêmicos, estudo de caso, lista de verificação, experiências, e aqui a gente, na nossa conversa, a gente traz 2 pontos, em relação a IA nas notícias, com a adoção e solução mas de uma forma cautelosa, e também como é que eles trazem aqui em relação a essa conexão do público, essa transparência dentro dessa construção, dessa confiança que é essencial no jornalismo. E o que é que ele diz? Que as organizações, elas fizeram progresso nessa implementação, e os jornalistas, individualmente, eles fizeram também a IA como parte das suas ferramentas, e uma discussão também é justamente essa governança, né? Como é que faz com que, e aí traz muito essa questão do IA agente, né? Que não é só o ChatGPT, é um agente, né? A ideia, né? Ou seja, que você usa individualmente, mas ter um agente, algo que traga uma questão de geração também de conhecimento para a própria empresa, e que essa aplicação, né, seja também governada pela empresa, né, de forma com que evite alguns problemas, né, e gere também algumas soluções dentro da própria rotina. Os problemas de direitos autorais não foram ainda resolvidos, né, como bem a gente sabe, né, e ainda persistem esses problemas de precisão e alucinações, que eles fazem com que essas empresas, elas vão hesitar em lançar novos produtos voltados para o público, né, mas também tem esse interesse. E aqui a gente traz um mapeamento que eles fizeram, quais são as áreas que a IA está no jornalismo. A gente vê aqui rapidamente a relação tanto da coleta como da preparação de informação, a gente tem também na produção e edição de informação, a gente tem na verificação da informação, e também nessa disseminação da informação, ou seja, ela perpassa
todos os processos aí, e aí ela vai trazendo. Dentro da produção, que é uma coisa que a gente está muito trazendo aqui, ela não está só na geração de textos, né? Ela está na geração de imagens, ela está na geração de voz e de vídeos também, né? E aí também ela ajuda também nessa detecção aqui de certificação, que é uma das coisas, né, de geolocalização, que é uma das coisas que podem ajudar também, aí algumas soluções estão sendo pensadas em outras pesquisas, para que essas imagens, aquelas que vocês, tanto o Rafael como a Ana eles mostraram, a gente possa também autentificar. E aí, esse certificado de autenticidade, que é até um dos C2PA, por exemplo, a BBC tem também, já tem alguns testes, né, que ela está fazendo junto com a Sony, para que o material dela seja certificado, para que haja autenticidade e assim evite essa questão do deepfake, evite essa questão dessas imagens assim que qualquer um pode fazer e pode circular aí como se fosse verdadeira sem ser, mas são pesquisas que estão avançando, isso é só um exemplo que eu trago aqui para vocês, né? E aí também dentro dessa questão da transparência e da construção da confiança, esse report ele vai trazer justamente que ainda há uma enorme possibilidade para o jornalismo, com certeza, eles acham, né, tanto em relação aos dados, como em relação também à questão da história, e de transformar essas histórias em animações, em narrações criadas artificialmente. E aí a gente traz um problema justamente dessa identificação, né, já que a gente, e isso fica para o nosso debate, para a gente acho que a Ana trouxe muitos apontamentos que dá muito para a gente pensar um pouquinho sobre essa problemática aqui, porém, a gente tem a animação no jornalismo, a gente tem muito antes da IA, né? E algumas simulações a gente tinha também antes mesmo, né, com a questão do videografismo, né, que é a questão, né, da computação gráfica, né, então não se espera que os leitores, mas aí eles dizem também uma questão que tem também, que eu trago depois alguns exemplos para vocês, avatares, né, jornalistas, avatares, principalmente apresentadores, mas eles não esperam que os leitores de notícias humanos sejam, os jornalistas, né, sejam, né, substituídos tão cedo por esses avatares, e que, e aqui deu para... em que o público, ele reage positivamente em alguns aplicativos baseados em IA, usados na redação, mas principalmente no quesito de legendagem, porque aí a gente tem a questão da acessibilidade, né, e também da tradução automática. E um perigo significativo, que eles vão dizer, é a impressão da IA passar como se fosse uma ação. E não, porque a IA, ela é uma ação, ela não é um jornalista, né, e aí isso minar essa legitimidade desses, né, que eles chamam como guardião da democracia. Aqui é um outro, que aí já vai ser em junho de 2025, mas é interessante, porque ele vai trabalhar aqui as percepções a partir de outra pesquisa que também trago aqui, só que aqui foi de 2023, e eu trago também da Reuters Institute for the Study of Journalism, né, onde você vai trazer, justamente, ele vai dizer essa consciência da IA, que é maior nos jovens, né, nos homens, e aqueles com nível de maior educação, e essa pesquisa vai ser complementar a partir desses mercados, né, onde esse aqui tem mais de 45 mercados, e aí depois esse outro, essa pesquisa foi complementar, onde pegou México, Estados Unidos e Reino Unido, onde tem 35% dessas pessoas se sentem confiáveis em usar notícias feitas por humanos com a ajuda de IA, e 19% se sente confiável, essas pessoas elas se sentem confiáveis em usar notícias feitas principalmente por IA com supervisão humana. E aí a gente tem agora esse repórter, né, que é de 2025, onde ela também vai trazer essa mesma percepção dessa audiência em relação à notícia produzida, no conteúdo jornalístico produzido principalmente por IA, embora com alguma supervisão humana, e depois uma principalmente por humanos, usando alguma coisa de IA. E nessa percepção, o público vai ficar um pouco cético em relação a essa abordagem dessa automatização na produção dessas notícias, né, pontuando que também, aí ele vai trazer dizendo que no ano passado, ou seja, no report de 2024, também teve essa mesma coisa, mas ela ainda está receptiva ao uso de IA pelo jornalista,
com um papel de apoio, ou seja, ele usando a partir de um apoio, e não toda a notícia ser feita pelo IA e só o jornalista revisar. E aí também aqui ele vai dizer que a mesma coisa dos jovens, né, que ainda continua, né, com taxa também continua a mesma percepção dos dados anteriores, onde os grupos mais jovens, por estarem mais próximos dessas ferramentas, né, também dessas tecnologias, desse uso dentro do seu dia a dia, eles são mais propensos a se sentir mais confiáveis do que os grupos mais com idade mais um pouco mais avançada e que tem menos contato aí com essas tecnologias. E aí a gente tem aqui, dentro dessa produção, a gente tem, justamente eu trouxe tem um aqui de um lado que é a primeira âncora do telejornal da empresa sul-coreana de televisão AMBN, onde tem a Kim Jung-ha, que ela foi, eles até avisaram que fizeram, que ia fazer um dia antes que ia colocar o avatar dela, e aí teve toda uma reação do público se preocupando até se ela ia ser demitida e tudo mais. E do outro lado aqui é um filme que foi feito também, né, por IA, e que entrou no festival, né? Então, o que é feito, isso gera, ou seja, tem no entretenimento e tem um também aqui no próprio jornalismo. Aqui também são algumas questões na questão da política, que a gente fez de deepfake, né, desde a guerra da Ucrânia, né, da questão política, né, e todas essas questões aí que o deepfake, ele traz, ou seja, essa manipulação desses vídeos, né, que são feitos a partir de um vídeo realista, né, eles são manipulados, né, e vão fazer essa desinformação. Então, quando essa IA é usada para gerar essa desinformação, essa manipulação, vai tornar, com certeza, esse risco, né, e cada vez mais a gente tem que trabalhar nessa conscientização das audiências frente a esse consumo. Mas como fazer isso, às vezes, até tão realista, ou ultra realista, né, como já foi dito aqui nessa mesa, né, como é que, às vezes, a gente nem percebe, né, qual vai ser a forma que a gente vai trabalhar para perceber. E aí a gente vê aqui... Eu tenho um vídeo rapidamente, que é um dos também primeiros, eu acho que vai fazer aqui para tocar. A China criou o primeiro apresentador de jornal usando a inteligência artificial. Parece notícia de cinema, mas este homem não existe. Ele foi criado usando a imagem de um jornalista da agência estatal Xinhua e uma modelagem 3D e já pode ser usado para ler as notícias do jornal automaticamente. O projeto, segundo a agência, serve para casos de notícias urgentes ou até mesmo para diminuir os custos da empresa. Aqui a gente tem 2018, né, acho que foi uma reportagem que saiu até no Repórter BR, e do outro lado aqui eu trago também algumas na Índia, né, e tem alguns avatares, assim, só alguns exemplos, né, dessas apresentadoras, onde os próprios telejornais, elas estão sendo as notícias estão sendo apresentadas por esses avatares, né, que são IAs. E aqui eu trago não sei se vocês souberam, mas em dezembro de 2023, teve essa startup, Channel One, que ela traz uma promessa aí de ser o primeiro canal de IA que vai ser produzido. Eu tenho aqui um videozinho para a gente escutar e a gente ver essa proposta e depois a gente debater diante dessa perspectiva aqui. Olá, pessoal. Nós do Channel One estamos muito felizes com as respostas positivas de bilhões de telespectadores que tiveram acesso ao nosso projeto em todo o mundo. Hoje daremos mais detalhes do que esperamos ser o início de um novo capítulo no jornalismo e na comunicação global. Eu usei IA para traduzir o áudio dele. Está em crise, enfrentando audiências decrescentes e uma intensa pressão econômica, onde marcas tradicionais no setor lutam para se manterem vivas e fortes. Na tentativa de preservar sua audiência, alguns meios de comunicação buscam dizer apenas o que interessa a seus públicos, confirmando seus preconceitos e reforçando a sua visão do mundo. Este ciclo perigoso leva à polarização, e hoje podemos ver os efeitos desse comportamento na nossa sociedade. Em alguns casos extremos, vimos os produtores de notícias cruzarem deliberadamente a fronteira da verdade, criando falsas versões para preservarem suas narrativas. Como resultado,
A confiança nas nossas instituições atingiu o nível mais baixo já registrado. O ideal é que a sociedade alcance maturidade suficiente para que possamos, pelo menos, ter um conjunto de fatos compartilhados, com opiniões claras e que as pessoas compreendam e respeitem as diferenças. Só então poderemos ter debates e conversas significativas sobre a nossa sociedade. É hora de uma reinvenção. Muitos grupos jornalísticos foram pioneiros há décadas, mas o mundo mudou, e são muitas as inovações que podemos utilizar. A tecnologia que criamos transforma completamente a eficiência e a escalabilidade das nossas operações. Somos capazes de criar significativamente mais resultados em comparação com as redes de notícias tradicionais e por um custo muito menor. Também estamos aproveitando o poder da inteligência artificial em nossa redação, para oferecer algumas melhorias importantes em relação ao status quo. Primeiro, trabalharemos com a personalização. Nosso sistema foi projetado para conhecer suas preferências e depois entregar notícias sobre os temas que mais lhe interessam. Além disso, temos um plano cuidadoso que evitará a criação da desinformação, oferecendo uma fonte equilibrada de conteúdo. Não perseguiremos nenhuma narrativa predefinida, tampouco uma agenda política. Nosso desejo é de influenciar nossa audiência somente na direção da verdade. Em segundo lugar, temos alcance global. Estamos trabalhando com parceiros de credibilidade e com jornalistas independentes para obter notícias de todo o mundo. Isso, aliado ao fato do nosso sistema poder compreender e apresentar notícias em qualquer idioma, que nos dá uma base sólida para construir uma oferta internacional. Channel One está construindo a primeira empresa de mídia da próxima geração. O que propomos é inédito e nossos objetivos são, de fato, gigantes. Levará algum tempo para concretizarmos a nossa visão, mas de forma lenta e constante, iremos caminhar em direção aos nossos objetivos. Junte-se a nós na combinação de inovação com propósito, para redefinirmos o que significa produzir notícias no Channel One. Então, aí, questões para a gente pensar. Fala da questão da personalização de temas, né? Ou seja, essa fonte que é equilibrada, segundo ele, essa ausência de uma linha editorial, essa questão da escala global, essa é a proposta, né? Influenciar a audiência na direção da verdade, combater a informação, né, trazer essa rede de jornalistas independentes aí, para trazer essa questão da credibilidade. E aí a gente pensa, assim, a questão do telejornalista com a IA, né, nessa criação de conteúdo, na verificação, e é também pensando na questão também da ética e transparência, onde a gente, trazendo aqui Santa Ela, que se movimenta, né, dentro do jornalismo audiovisual, a gente está trabalhando com a linguagem de 3 matrizes, a verbal, a visual e a sonora. A gente traz também o Latour, né, que a gente cada vez mais dentro dessa era de grandes dados, né, de Big Data, e aí a gente trabalha justamente com essas lógicas produtivas da comunicação, onde essas estratégias, elas são estruturadas pelo humano e não humano. E o Manovich e Ariely, ele vai trazer aí essa ascensão dessas mídias generativas, que, segundo eles, essas mídias generativas, elas são referentes ao processo de criação desses novos objetos de mídias, a partir dessas redes neurais profundas, como as imagens, animações, vídeos, textos, músicas e modelos, né, e cenas em 3D, e outros tipos de mídia, além também de objetos, né, que eles dizem assim, as redes neurais também são usadas para gerar elementos e outros tipos de conteúdos específicos, como rostos humanos e fotorrealistas, né, são aqueles avatares, poses, movimentos humanos, também elas são usadas também na questão da edição, para substituir parte da imagem, parte do vídeo, aí aqui a gente tem a questão do deepfake, né, por outro conteúdo, além dos ajustes, né, espacial. E aí, trabalhando um pouquinho com Cristofoletti e Berg, que eles estão pensando dentro do livro lá sobre as metodologias, pensando metodologias para a questão da credibilidade no jornalismo, eles vão reforçar que a confiança é algo que é uma construção, né, a tessitura, né, ela requer cuidado e manutenção constante. E também ela é um pressuposto para ser crível, né, você primeiro precisa confiar para depois
você dá, o jornalista ele precisa ter confiança para depois ele ter essa condição de credibilidade, né, de ser crível, né, então essa credibilidade, antes de tudo, né, é uma confiança que vai ser conquistada ao longo de um processo, de um tempo, né, e também a partir de elevados graus, que é o que ele vai dizer aqui, né, e que essa credibilidade, ela vai depender tanto desse acúmulo, dessa memória, da constância, da estabilidade e dessa permanência. Então, é um fator distintivo em cenários competitivos e um desejo ativo intangível para os jornalistas e as organizações das notícias. E aí, quais são os desafios, né, dentro de todo esse panorama, né, que a gente trouxe aqui, aumentar cada vez mais essa desconfiança dentro da audiência nas notícias, porque eu vou posso potencializar essa desinformação e essa polarização a partir dessa personalização, que cada vez mais os conteúdos vão ser entregues, e aí vamos pensar assim, que a gente pode também reforçar essas bolhas, né, buscando um pouquinho de Parisier, quando ele vai falar no livro dele do Filtros Bolhas, né, que a gente tem muito, e foi muito essa questão das redes sociais, e agora com a questão dessas recomendações, e se recomenda também aplicar métodos, não só os jornalistas, os métodos jornalistas transparentes, mas também essas tecnologias trazerem também como elas são feitas, né, em que base de dados elas estão sendo treinadas, trazer quais são os links que elas estão usando a partir disso para poder fazer aquele conteúdo, e assim tentar também manter uma diversidade desse conteúdo, dessa entrega, mesmo sendo personalizada, e aí a gente pensa também nessa unicidade da imagem, a singularidade desses modelos, né, porque é uma coisa que vai quebrar isso, né, e cada vez mais a gente precisa ter pesquisas, né, pensar um pouquinho sobre essa questão dessa construção, né, sendo jornalista, a gente for pensar essa aproximação desse real, né, e essa busca por essa crença de verdade, né, desse valor de verdade que é tão importante quando você usa essas imagens sintéticas, né, e aí ela tem que ser um uso muito, vamos dizer assim, pontual, a partir dessas ilustrações dentro do próprio jornalismo, isso já é usado, né, como já foi dito, e até acho pela fala do Rafael, né, simulações em casos investigativos, a questão também de métodos de rotulagem com transparências de dados, isso é importante, mas também essa pesquisa que eu mostrei para vocês da União da Europa, né, da União Europeia de Broadcasting, eles falam que justamente depende, não é para bem, as pessoas também se irritam, em algumas pesquisas mostram que as pessoas se irritam se tiver muito rotulado, elas não querem saber muito, por exemplo, se o jornalista usou para uma coisa muito interna, uma questão rotineira, elas querem saber se, por exemplo, se esse uso da IA impactou dentro do processo, dentro da questão da veracidade da notícia, desse conteúdo em relação à qualidade do conteúdo, à confiabilidade, né, e aplicar também métodos de rastreio, né, que é importante, né, para a questão dessas fontes ativas, que eu chamo que são essas pessoas que colaboram com a notícia, né, que enviam, e hoje nas nossas redações a gente recebe todo esse material, e esse material, ele é feito, algumas reportagens em parte, vem também dessas fontes, que eu chamo de fontes ativas, que são essas audiências que enviam e colaboram com a notícia. Então, a gente também tem que pensar nessas oportunidades em relação a gente tem câmeras agora com questão de edição instantânea da IA, e em estúdio a gente não tem mais, algumas vezes é só um cinegrafista, às vezes nem tem um cinegrafista de estúdio, porque a câmera com IA, ela já meio que só precisa de uma pessoa que está no suíte aqui monitorando, então essa montagem também, ela é muito voltada, e dentro também dessa uma montagem narrativa, onde as técnicas e os modelos dessa linguagem do audiovisual, e esse trabalho criativo, para poder deixar esse trabalho criativo do humano, porém a gente tem que saber
que dentro do jornalismo a verificação e a confiabilidade são essenciais. Precisão, equidade, né, responsabilidade, veracidade são pilares, né, do próprio jornalismo, e isso vai muito dentro da própria apuração, da nossa checagem de equilíbrio de fonte, essa verificação que eu chamo associativa, que é justamente essa revisão reversa desses relatos, ou seja, a fonte mandou um vídeo, por exemplo, a Ana mostrou aí uma foto da enchente do rio, então, às vezes, chega dentro da redação também essas imagens, então, a redação precisa estar preparada, porque possivelmente pode ser que essa imagem, ela seja sintética, né, alguém que possa, com uma má intenção, faça um IA e envie para poder burlar mesmo o jornalista, né, e tudo, o processo, e aí dentro da redação a gente tem que fazer essa associação verificativa, essa revisão reversa, para que a gente possa justamente o mais próximo possível da realidade, não cair, né, em certas pressas aí de usar, de fazer essa integração dentro do jornalismo dessas fontes, e aí trazer uma notícia incorreta, ou falsa mesmo. Então, assim, essas diretrizes também, cada vez mais, é essencial essas diretrizes, esses regulamentos, garantir esse uso ético dentro da redação, não pode dizer que a gente não vai usar, porque são bem, aqui foi falado, são algumas ferramentas que nos auxiliam, né, mas para além de ser como ferramentas, lógico que elas têm todo um impacto dentro aí, em outras instâncias, né, de sentido, de produção de sentido, né, e que a gente já foi debatido. E aí, aqui, essa questão também da garantia, da privacidade dos direitos do autor, conservar essa questão do valor institucional do jornalismo, e para isso a gente precisa, é essencial, cada vez mais, a literacia midiática para poder a gente manter essa consciência pública desse uso responsável, né, e quando a gente pergunta aqui, já finalizando, que a manipulação do audiovisual é uma prática antiga. Não diga que antes, toda a vida a gente, dentro do telejornalismo, né, a gente recortou, cortou, editou, né, acelerou, desacelerou, então, porque isso eram ferramentas dentro da própria, do fazer técnico, né, dentro da linguagem audiovisual, né, então, nesse jornalismo audiovisual, mas, quando se muda o original do material audiovisual, ainda se manterá essa crença dessa busca por retratar a verdade dos fatos dentro do jornalismo audiovisual? Essa é uma das perguntas que eu tenho, né, feito, alguns artigos que eu estou preparando, e espero futuramente, né, voltar aqui com alguns apontamentos, mas inicialmente a gente pode dizer que há sim uma implicação desse uso irrefletido, que poderá ser um reforço dessa desconfiança da audiência feita essa produção noticiosa, e isso pode fragilizar nessa legitimidade social do próprio jornalismo, que já está em crise há um bom tempo e que cada vez mais a gente tem agora uns novos desafios com a questão dessa geração de imagens por IA. Aqui são as nossas referências, e obrigada. Obrigada, Keliane. A tua fala é super importante, que tu levanta essas questões éticas, né, e os riscos em relação à inteligência artificial no âmbito jornalístico, ou seja, como tu bem falou, sempre houve, de certa forma, manipulação de imagem pelo campo jornalístico, né, e, de certa forma, isso implica em mudanças no próprio perfil profissional, né, uma adaptação ao que está vindo agora, porque a inteligência artificial, em relação a esse aprimoramento do trabalho jornalístico, né, de que, certa forma, permeia o trabalho de todos vocês, as apresentações que vocês trouxeram, e a inteligência artificial, ela é uma realidade que está aí, ela está dada, sem volta, e ela vem como um facilitador do trabalho, de certa forma, e, ao mesmo tempo, quando ela é colocada em circulação, como a Ana disse, né, ela pode, quando ela entra no jornalismo, no telejornalismo, ou independentemente do gênero jornalístico em que ela esteja em circulação, ela toma diferentes proporções, né? Ela vai gerando novos sentidos. E aí entra o senso de responsabilidade que o Harari também fala no livro dele, que o Rafael citou o Harari no início da apresentação dele, né? E essa é a questão que
que esses pesquisadores de inteligência artificial mais estão levantando. Como é uma coisa que já está no nosso universo, não tem volta, cabe aí o senso de responsabilidade de quem manipula, né, a inteligência artificial. E aí, uma provocação assim que eu coloco para vocês três, para a gente começar a conversar, em relação à inteligência artificial no tecido social, que quem fala isso, inclusive, é o autor do livro A Próxima Onda, que a inteligência artificial seria essa nova onda, né? Então, seriam também uma nova fase da mediatização, né, Ana? A gente que trabalha mediatização pensa nesse sentido, e se ela se torna uma parte do tecido social, em que medida, né, separar o trabalho jornalístico da inteligência artificial é um problema, assim, que parece muito amplo se pensarmos, mas se a gente pensar tudo que vocês trouxeram aqui, existem especificidades. Se a gente for pensar numa sociedade da plataformização, e aí pensando Van Dijk, Noel, né, Poole, né, onde eles vão trazer, onde a gente já tem toda uma questão aí, né, dentro, quando a gente vai pegar um transporte, a gente vai para um aplicativo. A gente vai fazer uma comida, a gente faz um supermercado, você vai a um aplicativo. Você vai marcar alguma coisa, uma consulta num plano de saúde ou no SUS, você baixa um aplicativo. Então, assim, ela já, né, dentro do que você traz aí, né, sim, e essas lógicas, elas já eram lógicas algorítmicas, né, já eram, e aí isso também, porque o que é que o Cal-Fu Lee vai falar também, que o que precisa, né, porque que esse boom que a partir do ChatGPT 2022, que a gente, né, mas a IA, ela, desde a década de 50, né, ela tem esses, né, os seus invernos, né, suas primaveras, né, e agora, quando ela vem um pouco mais aí, e ela encontra, por que ela floresce tanto, além disso, da questão das redes neurais, né, dessa questão, né, mas também porque ela encontra um alto poder computacional e uma alta base de dados dentro dessa sociedade plataformizada. E aí ela tem os insumos que ela precisa para justamente ela desenvolver e trazer aí todas as questões, né, e se colocar, né, porque aí vai não fica só na mídia, né, não fica só em alguns meios, ela vai para qualquer pessoa, hoje em dia, até nesse report, né, ele traz aí, ele diz assim que nenhum aluno, né, a gente até quando encontra professores e professoras, né, a gente sabe que como está sendo difícil dentro da universidade, a gente trazer possibilidades para que eles também criem textos, para que eles criem, né, exercite a reflexão, exercite o pensamento crítico, e não apenas chegue lá e faça, né, o vídeo mais fácil, ou o texto, e utilizando, né, um prompt, e aí diz que, e a questão também da autoria, né, científica também, que é uma questão também que vai trazer muito aí, problema para a gente depois pensar aqui dentro da própria universidade também, né, então, dentro do jornalismo também ele entra aí, né, a gente vê também as próprias empresas jornalistas processando essas big techs, né, querendo também que elas, desde muito antes, né, assim, desde a questão quando eles faziam a questão nas páginas, né, que aparecia do Google e toda essa indexação, e eles queriam, por esses cliques, receberem, porque eles estavam usando, e agora eles também brigam, porque os treinamentos dessas IAs, né, são feitos com conteúdos jornalísticos, né, mas dentro também desse report, que é da União Europeia, né, de broadcast, eles estavam falando também que cada vez mais eles têm percebido que eles estão usando os modelos, eles usam mais as bases científicas, porque tendo em vista que as bases jornalísticas, elas são mais datadas, né, e dentro do conhecimento científico, como dentro das próprias universidades, eles têm um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais atemporal, e aí eles também estão usando esses materiais para treinar e dar essas respostas, né? Eu vou aproveitar essa deixa da Keliane, Aline e Rafa aqui para a gente, já tô chamando a Rafael de Rafa, né? Eu começo a diminuir os nomes, Kelly, Rafael, isso faz parte.
Mas eu fiquei muito provocada pela questão da Aline, por aquilo que a Keliane estava respondendo agora, falando dessa sociedade já tão permeada por plataformizações, tecnologias e essas tantas transformações. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco um sentimento e não exatamente uma questão de estudo fundamentado, né? Mas eu acho que quando a gente pensa em inteligência artificial, nos nossos estudos, na maior parte das vezes, a gente vai olhar para o jornalismo, para a publicidade, para como serão as profissões, que impacto a gente vai ter nas nossas rotinas produtivas, como vai ser o futuro da academia, da universidade. Mas se a gente der um passo atrás, nós já estamos imersos. A questão de que a inteligência artificial está no tecido social, que a Aline provoca, ela está em várias esferas da nossa vida. No jornalismo, na publicidade, na academia, os meus alunos, quando vão trabalhar os seus textos, estão usando inteligência artificial. Eu, quando vou fazer os meus textos, em alguma medida também estou usando inteligência artificial. E aí a gente começa a pensar um pouco sobre esse agente, né, que o Rafael trouxe, a Keliane e eu também, né, considerando nessa perspectiva de um agente, a gente está considerando como um elemento do nosso processo comunicativo e que está instalado aí no nosso tecido social. E aí isso me faz pensar como talvez os nossos estudos, embora eles pareçam muito do momento, a gente já está discutindo e problematizando quando o desenvolvimento da inteligência artificial está a anos-luz do que a gente está conseguindo problematizar aqui. Então, não no sentido dos usos, mas no sentido efetivo do que vem sendo produzido desses sistemas matemáticos, né? E aí eu fico pensando muito o que nós estamos cedendo para a inteligência artificial. Essa é uma provocação que me toca muito, né? Porque eu estou cedendo a possibilidade de melhorar o meu texto, então eu estou perdendo a possibilidade da escrita, eu estou perdendo a possibilidade de apurar a informação jornalística para ceder, eu estou cedendo a minha sensação, a minha emoção, a capacidade de sentir por uma imagem fotográfica fake. O que a gente está negociando nesse processo, sabe? E isso me toca muito, porque me parece, quando a Keliane trouxe no trabalho dela a questão da literacidade midiática, eu fico pensando se hoje é possível a gente pensar em literacidade midiática como a gente estava acostumado a entender historicamente, a entrada do jornal, a questão do rádio, a partir do momento em que todos nós já estamos em práticas que estão permeadas pela inteligência artificial, e a gente vai aprendendo fazendo, sem ter esse tempo de reflexão prévio. E aí eu fico muito mobilizada por isso, não tenho resposta nenhuma para essas questões, mas eu acho que elas abrem um bom debate da gente sobre essa provocação, né, do que a gente está cedendo a partir do momento de que isso não é um futuro, isso já é o nosso presente, né? Então, como é que a gente está lidando, como ensinar jornalistas, preparar jornalistas para o mercado, cuja realidade é da interação também com esse agente, né? Só complementando, recentemente uma fala do Nicoleles, eu não sei se vocês conhecem, ele estava justamente falando de uma pesquisa que houve, né, dessa questão da escrita, né, de alunos do MIT que usaram a IA, uns que usaram apenas o buscador, né, a internet para buscar e fez seu próprio texto, e o outro que fez num prompt e aí utilizou o texto. Aqueles que usaram, que só usaram para pesquisar e tipo o Google, né, e fez uma pesquisa e fez seu próprio texto, lembrava do que escreveu. Aqueles que fizeram o texto completo com IA, não sabia dizer uma palavra. Aí ele diz que há uma involução do cérebro. Isso é muito, muito preocupante, porque se você não usa, né, a questão da escrita, se cada vez você não exercita ela, a leitura, a escrita, a criticidade, a reflexão, como é que você vai ter? Né? Então, assim, não é ser contra, mas aí por isso que eu digo essa literacia, né, essa conscientização
essa tomada de consciência, que sim, muitas vezes eu não posso evitar, às vezes o próprio plano de saúde diz assim, você tem que baixar, você só faz isso a partir disso, você às vezes tem que baixar um aplicativo, você tem que baixar, entrar num ambiente assim, para poder você fazer. Então, assim, para além da questão do jornalismo, eu estou falando na questão dessa sociedade, né? Está dentro desse tecido, né? Dentro das nossas relações, né? Enfim, né? E a gente precisa muito pensar sobre isso, né? Só fazer um parênteses antes de passar para o Rafael, Keliane, essa questão que tu traz, que o Nicoleles levantou, tem um livro chamado Cérebro no Mundo Digital, da Marianne Wolf, e ela fala justamente sobre isso. A mudança, né, que existe uma plasticidade no cérebro, e ela é uma neurocientista, e ela fala sobre o cérebro leitor também numa outra obra, mas ela traz exatamente essa perspectiva, se a gente pensar na questão da educação, né, e como ensinar, e como produzir também como inteligência artificial ou não, isso afeta consideravelmente questões cognitivas, né, que vão ser, e essas questões, eu acho que isso vai aparecer mais adiante um pouquinho, esse é o momento de transição. E aí, como é que eu vou perguntar se a pessoa realmente, se ela vai querer saber se aquela é irreal ou real, ou é ultra realista? Se pois ela nem vai se tocar, porque você está entendendo? Você está entendendo um passo atrás, né? Porque ela já vive nisso, né? Ela já vive imersa nesse universo. Lá dizendo que os jovens, eles não se sentem muito incomodados. Nas duas pesquisas do ano de 2024 e 2025 da Reuters. Eu acho que o Rafael deve mais velhos, entendeu? Então, assim, é um pouquinho mais atrás, né? Então, porque a gente está pensando aqui, como é que eu posso, né, ultra realista, a imagem aqui que está mudando isso, está produzindo esse sentido, mas eles vão perceber isso, né? Assim, e aí, eles Rafael, vão dar conta, né? E aí já vou jogando para o Rafael. Eu acho que ele pode nos responder um pouquinho sobre isso, ou comentar, pelo menos, né? Não, então, só retomando um pouquinho o que a Ana respondeu, né, como a primeira pergunta, a primeira indagação da Aline, sobre a IA no tecido social, né, e aí ela fala sobre essa questão de ceder, o que é que a gente está cedendo? E aí me rememora uma discussão que a gente fazia a respeito e aí quando eu falo lá em IA como máquina, no sentido de que não é mais máquina-ferramenta, não é máquina motriz, ela é uma máquina que é um agente, né? Então, ela objetifica aquilo que é produzido pelo homem ou pela humanidade e passa a produzir. Então, a gente está cedendo como material, como capital, como combustível, como força motriz, a nossa consciência, a nossa experiência, a nossa narrativa, a nossa história, para essa máquina. Né? E se antes, na Revolução Industrial, nós tínhamos uma máquina que nós dávamos um impulso e monitorávamos, e ela vai se aperfeiçoando, mas ainda depende de um agente humano, a inteligência artificial ela depende do prompt do humano, mas ela está um passo à frente, porque ela se autorregula completamente. Né? Então, de algum modo, a gente está cedendo tudo daquilo que é humano para a máquina, que é artificial, e que passa a regular todos os processos. Aí, talvez, algumas das habilidades humanas, nós, de fato, tenhamos dificuldades em continuar executando, porque a máquina executa agora. E aí, aquilo que a gente ensinou à máquina, né, no seu aprendizado de máquina, a partir dos códigos, talvez que é experiência nossa, que é construída a partir da experiência humana, talvez mais à frente nós percamos o laço com a experiência sobre o como fazer, né, porque a máquina faz. Enfim, é só uma visão mais apocalíptica, né? Mas se... O conceito voltando de agente na IA é isso. E aí existe a IA geral. Ainda não chegou. Entendeu? O conceito de agente, que agora segundo agora esqueci um dos diretores lá do ChatGPT, ele até fala em algum evento, desculpa, mas eu não estou recordando bem, mas eu sei bem a fala dele, que ele dizia que esse ano é o ano do agente IA.
Os outros anos era assim, o ChatGPT, não sei o que, você usa aquilo ali. Agora é você ter um agente. Então, aqui, quando eu falo desse, é um conceito mesmo que eles têm, e depois eles querem chegar nessa IA geral, porque aí ela não precisa, ou seja, ela vai decidir coisas sem precisar você pedir, entendeu? Agora a gente faz o prompt, pede, ela responde, né? Ela tá... Mas esse agente é justamente isso, ela te oferece, ela já sabe, ela já decide. A partir do que você vai fazendo dentro do processo, ela já vai tomando decisões por você em alguns momentos, entendeu? Perfeito, eu acho que casa com essa discussão. E só para responder a outra questão, será que vai ser perceptível? Será que vão compreender esse processo? Aí casa um pouco com o que a Ana coloca quando fala que sobre as processualidades, né? A IA dentro desse processo, né, do qual a gente já está imerso e a gente tenta enxergar como se fosse ainda uma perspectiva futura. Será que eles também não estarão imersos, e essas processualidades, claro, estarão num outro nível, num outro ritmo, e também eles não estejam conseguindo enxergar só um extrato, uma amostragem muito pequena? Eu acho que eu acho que é por aí, eu acho que não assim como nos acontece neste momento, acontecerá mais à frente. Eu até ia colocar ali, né, ouvindo as colocações do Rafael e da Keliane, eu fiquei também pensando assim, a gente tem que fugir, né, desse lugar, tanto, tem um pouco uma visão apocalíptica, tem um pouco uma visão apologética, eu acho que a nossa postura é um pouco de observação intermediária, né, a gente não pode dizer, vai ser tudo lindo, um mundo perfeito, mas também não, assim, vamos fugir disso, porque não podemos, como já falamos, mas acho que olhar, né, desses dois prismas, é muito, muito rico a gente pensar sobre isso e entender, acho que é assumir que a gente está lidando num processo comunicativo mais complexo, mais amplo, e que a gente não é refém do processo, nem só recepção do processo, a gente está aí ativo nessa questão, é importante, né? Mas eu fiquei, para colocar um ponto aqui que surgiu aí nas colocações de vocês, que me fez pensar sobre o papel do jornalismo, porque de alguma maneira nossos 3 trabalhos aqui, né, em estágio de elaboração, falam sobre o papel do jornalismo. O do Rafael nesse sentido já mais, né, do jornalismo voltado para a questão do telejornalismo, assim como no caso da Keliane também aparece. E aí me parece que a gente também volta a problematizar coisas que estão historicamente sendo discutidas sobre o jornalismo, seja a questão da verdade, da credibilidade, seja a questão da própria mediação jornalística que entra em crise com a mediatização e que agora com a inteligência artificial, os discursos que a Keliane traz nos debates ali dos reports, lembram muito o discurso da defesa do jornalismo como lugar da fonte da verdade, ou seja, a gente volta a entrar, a gente retoma debates sobre esse papel do jornalismo, que me parece importante, mas ao mesmo tempo me faz pensar muito que a gente olha para essa questão da produção jornalística, do que isso vai impactar a produção, quando nós, como consumidores também, como consumidores públicos, também já estamos fazendo. E esse lugar que o Rafael me chamou muita atenção, das molduras jornalísticas. Por exemplo, não é uma matéria jornalística, não é vinculada a uma emissora, mas é um conteúdo que emula, né, ele simula todas as características do produto jornalístico. A foto da Havan tenta simular todos os recursos que seria de uma imagem que vai para a capa. Os critérios de noticiabilidade estão aí. A questão é que não são jornalistas necessariamente que estão fazendo. E aí, qual é o gancho que eu faço com uma fala que o Rafael fez há pouco, do que nós estamos cedendo? A questão dos nossos dados e do abastecimento desses bancos com informações, com produções de imagem, com uma foto dos nossos filhos brincando no pátio, com todas essas coisas é que vão acabar gerando essa inteligência. Então, em que medida? Abastecendo essa inteligência, esse sistema, né? Então, me parece uma coisa muito complexa a gente olhar que a nossa própria produção, o que nós disponibilizamos, volta em circulação sobre outro prisma.
né? Então, acho, assim, provocativo o jornalismo ter tanta centralidade também nesse espaço. Eu não sei se alguém quer complementar, mas o que a Ana fala agora me faz pensar que o debate ele vai além da inteligência artificial e a gente retoma aquilo que a gente discutia sobre mediatização, que quem faz a engrenagem dessa máquina toda somos nós, né? É a sociedade mesmo, né? Quando tu traz o que eu estou oferecendo para a inteligência artificial poder se construir. Mas, claro, que tem aquelas questões de informações que são coletadas sem a menos a gente saber, né, o que está oferecendo. Então, eu acho que vai um pouquinho mais além, mas como a gente trabalha aqui a questão do jornalismo e o uso de imagens, eu acho que vai mais em relação à responsabilidade do que a gente está oferecendo, do trabalho jornalístico, né, repensar a ética jornalística, e isso principalmente vai para os bancos escolares, né? Se pensar academicamente, os jornalistas que estão se formando agora, porque os que já estão dentro da profissão, que estão atuando nesse momento, eles estão passando por essa transição também. E essas dúvidas fazem parte, né? Assim como em algum momento teve com a acessão da internet, quando entraram as redes sociais, e a gente está aprendendo isso muito rápido também. É um espaço de tempo muito curto, com muita novidade. Acho que talvez esteja aí o problema maior. Então, eu acho que a Ana trouxe essa questão, né? A gente está aprendendo a lidar, e tem muito que aprender ainda, porque eu acho que é uma questão, e aí eu, sendo um pouco apocalíptica, o problema da inteligência artificial, pelo que eu tenho lido a respeito até agora, é que ela aprende muito mais rápido que a gente. Então, aí a gente entra no... Eu não quero entrar numa questão filosófica aqui, mas não deixa, né, de a gente debater sobre isso. Então, cabe a nós nos informarmos cada vez mais para poder dar conta dessas questões que são levantadas. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa, se a gente já vai caminhando para o encerramento. E eu acho que é isso, então. Keliane, obrigada por ter ficado com nós, apesar do teu compromisso. Rafael, obrigada pelas tuas contribuições. Ana, mais uma vez aqui com a gente, participando de mais um pentálogo, né? Já participou dos presenciais, agora virtualmente. E que venham outras oportunidades para a gente discutir questões da comunicação e da semiótica em torno dessas ferramentas, novidades que permeiam nosso campo de estudo. Então, a gente vai encerrando aqui a mesa sobre os impactos da inteligência artificial no jornalismo e na circulação de imagens. Agradeço a todos vocês em nome da diretoria do CISECO e até a próxima oportunidade.